Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso HTML e CSS na prática para iniciantes. O meu nome é Guilherme Miller e sou um desenvolvedor web ou web developer, como preferir. Trabalho com desenvolvimento de front-end e o meu site é guilhermemiller.com.br. Neste curso, nós vamos aprender aqui as principais técnicas HTML e CSS para a construção de websites, ou seja, como trabalhar com essas linguagens para transformar um layout em um website funcional. O que você vai aprender aqui nesse curso? O que é a linguagem HTML, como que a gente utiliza essa linguagem, ou mesmo para a linguagem CSS, que aí é a dupla que vai trabalhar principalmente com a estrutura e a estilização visual dos sites, né? Como se utilizam as principais técnicas de montagem de layouts, que hoje são principalmente posicionamento e flutuação, os floats. Vamos fazer aqui uma montagem de um website completo com 4 páginas. E isso tudo utilizando as técnicas atuais dentro dos web standards, né, dos padrões web, com os conceitos de usabilidade e acessibilidade em mente. Em outras palavras, eu vou detalhar aqui rapidamente as 3 camadas do front-end da web. A gente vai ver ao longo do curso também como usar os web standards, como escrever código dentro desses padrões, e também com acessibilidade e usabilidade em mente. Como criar os documentos HTML, como utilizar as principais tags de texto, imagem, estruturação, tabelas e formulários, como usar CSS, né, criar as folhas de estilo, como utilizar as principais propriedades para texto, imagens de fundo e layout, como utilizar esses conhecimentos para construir um website completo. E lá no final do curso a gente vai ver também algumas dicas para como fazer a publicação, como trabalhar um pouquinho com flexibilidade, né, que hoje com a variedade de telas, tablet, celular é uma coisa importante. E também um início de aplicação de alguns elementos da linguagem HTML5. O material que você precisa para esse curso é extremamente simples. É só um navegador, como por exemplo o Firefox e o Chrome. Um editor de texto, como o Notepad++ para o Windows ou o TextMate para o macOS. Ou então, se você usa um editor que é o EasyWig, né, o What You See is What You Get, como o Dreamweaver, eu vou pedir para que você use ele no modo de código. A gente não vai fazer nada no modo visual do programa, de um programa como o Dreamweaver. A gente só vai usar a parte de código. E é extremamente recomendável a instalação da extensão Firebug para o Firefox ou para o Chrome. Também tem algumas versões para outros navegadores ali, no endereço getfirebug.com. Esse daqui é o layout do site que a gente vai montar ao longo do curso. Então essa daqui é a página da home, página da empresa, serviços e contato. Então, antes da gente começar, alguns conceitos importantes. Primeiramente, as 3 camadas da web. Nesse curso, a gente vai trabalhar com o front-end do website, né? Essa parte da frente que a gente diz de um site, que também é chamada de client-side, ou seja, toda a parte do site que o navegador vai interpretar. A gente divide essa parte da frente, o front-end do website, em 3 camadas. A camada de estrutura e conteúdo com HTML, a camada de apresentação visual com CSS e a camada de ações e interação com JavaScript. Nesse curso a gente vai ver apenas HTML e CSS, porque mesmo sem JavaScript você consegue fazer praticamente qualquer site perfeitamente funcional e profissional. Outro ponto importante são os web standards, né, os padrões web, que é um conjunto assim de diretivas desenvolvidas e divulgadas pelos profissionais da web aí desde do final dos anos 90, anos 2000 para frente.
que antes existia muita disputa entre os navegadores na criação de elementos de HTML, não existia uma padronização de como se deveria escrever um website, né, para que todos os navegadores pudessem entender, então havia muitas diferenças. Essa padronização hoje já está muito mais desenvolvida, tanto que até o próprio Web Standards Working Group, que é o grupo de trabalho dos padrões de web, ele esse ano, se eu não me engano, já fechou. Esse ano aqui de 2013, né, já fechou esse grupo, porque eles até disseram assim, o nosso trabalho está pronto, né? Os padrões, eles compreendem escrever o markup, né, a marcação HTML semântica, a gente vai ver em detalhes o que é isso, né, e bem estruturado, o layout com folhas estilo CSS, ou seja, deixar a apresentação visual separada do HTML, o que não era verdade há alguns anos. E a programação JavaScript não obtrusiva, ou seja, os arquivos JavaScript também separados. Um website bem estruturado e em linha com os padrões web tem melhor compatibilidade e estará preparado para os navegadores de hoje e do futuro também. Então, ou seja, seguir os padrões é uma garantia de que o teu site sempre vai funcionar corretamente, mesmo em navegadores, em sistemas que a gente ainda não conhece, que ainda não foram lançados. E a W3C, que é a organização que formaliza essas recomendações, fazendo um documento formal mesmo, onde diz ali os padrões, para que serve cada elemento, como que ele deve ser usado e tudo mais. As vantagens, então, de seguir os padrões. O HTML semântico é bem estruturado, facilita a leitura do seu site tanto por pessoas quanto por máquinas. Como, por exemplo, os buscadores que nem o Google, né? Então, o markup semântico vai ser muito útil hoje para que um programa como o Google faça a leitura do teu site para conseguir indexar e colocar o teu site na busca. Ter a apresentação visual do site separada em folhas de estilo CSS deixa o site muito mais leve e muito mais fácil de ser mantido. Os sites antes tinham toda a programação de tamanho de fonte, de cor de fonte, de layout, tudo em um arquivo só, HTML, o que ficava bem insustentável, né? E o arquivo ficava muito mais pesado. Hoje a gente tem os arquivos todos separados. E o mesmo vale para scripts JavaScript com os arquivos JS separados também. E desenvolver com os padrões web em mente, ao invés de recursos específicos do navegador, irá preparar um website para os navegadores de hoje e de amanhã. E os últimos conceitos importantes aqui são acessibilidade e usabilidade. Acessibilidade é a nossa preocupação com a interface, no caso aqui do site, em facilitar o acesso tanto a pessoas dos mais diversos tipos, com deficiências ou não, e também o acesso às máquinas, como eu já disse antes ali, por exemplo, o robô do Google que faz indexação de sites. Como um exemplo, assim, muita gente faz a navegação apenas pelo teclado, ou pessoas que são cegas acessam com um programa chamado leitor de tela, que ele lê o código do site, e se o código estiver marcado de uma forma semântica, essa pessoa vai conseguir ter um acesso de muito mais qualidade, né? Então a acessibilidade aqui, a gente vai trabalhar com alguns princípios já para, desde o começo da estruturação do site, fazer uma estruturação com bom senso, né? uma boa estruturação sem código desnecessário, para que a gente consiga manter uma boa acessibilidade do site. E a usabilidade é a facilidade com que uma interface pode ser utilizada pelo usuário. E compreende pontos como, por exemplo, facilidade na navegação, ou então o usuário conseguir realizar aquela tarefa naquele site que ele entrou. Por exemplo, a pessoa conseguir realizar uma compra no site, né? Isso parece simples, mas tem muitos sites que às vezes você quer comprar e a usabilidade do site é tão ruim que você não consegue realizar aquela compra. Então, obviamente,
esse consumidor, esse cliente vai acabar indo para outro site que seja mais fácil de usar, que seja mais intuitivo. Então, o que a gente vai ver nessa primeira lição, nessa primeira unidade, né, a introdução à linguagem HTML, a construção de uma página HTML básica e também a introdução à linguagem CSS e como inserir estilo CSS em uma página. E depois disso a gente vai aplicar esses conhecimentos iniciais à construção do nosso website. Tudo isso a gente vai ver no próximo vídeo.